inspira a face de Deus. Deus sim nos inclina a adorar a Deus. És nosso bom pastor em Cristo. Paz e bem a todos. A pedido da Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia São Pedro Apóstolo, eu, Frei Hugo, franciscano conventual, dirijo essas breves palavras a cada um de vocês nesse mês de agosto a respeito da vocação à vida sacerdotal ou ao ministério ordenado. Antes de mais nada, é importante lembrarmos que a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Como que a vocação acontece na vida de um cristão? O chamado que Deus nos faz, em primeiro lugar, é o chamado à vida. Antes de qualquer ministério ou serviço que venhamos a desempenhar na vida eclesial, na vida da igreja, Deus nos chama a vocação à vida. Então, nesse sentido, todos nós somos privilegiados porque Deus nos chamou primeiramente à vida. A partir da vida, a vida natural, por assim dizer, esse mesmo Deus nos chama a participar da sua vida divina. E a participação na vida divina se dá através do mistério do Filho. No Filho nós somos divinizados. No Filho, ou seja, em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e através do seu batismo, nós somos realmente plenos dessa divindade e nos tornamos plenamente filhos e filhas de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do nosso batismo, Deus nos confirma na nossa segunda vocação. Se Ele já nos confirmou na vocação à vida como primeiro chamado, no batismo Ele nos confirma na nossa segunda vocação, por assim dizer, que é a vocação para os ministérios e serviços dentro da igreja. É muito bonito nós partirmos dessa reflexão que recupera a graça do batismo, principalmente porque é uma maneira positiva de nós percebermos que todas as vocações na igreja são importantes. Não existe uma vocação mais ou menos importante que a outra. Por exemplo, a vocação à vida em família, a vocação celebrada no segundo domingo deste mês de agosto. A vocação ao ministério ordenado, a vocação que celebramos no primeiro domingo de agosto. A vocação à vida consagrada, que celebramos no terceiro domingo. A vocação do catequista e a vocação do leigo. Todas elas têm o seu grau de importância. Todas elas são essenciais, fundamentais dentro de uma igreja. E é por isso que nós dizemos que se é importante ter a vocação ao ministério ordenado, nós também precisamos nos perguntar: de onde sai um padre? De onde sai um religioso? Sai de uma família? Mas se houvesse apenas famílias e não houvesse padres, nós teríamos uma comunidade ou comunidades no plural sem a presença do Cristo bom pastor na pessoa do sacerdote. É por isso que nós dizemos que todas as vocações têm a sua importância. Não existe um padre que não venha de uma família. E não existe uma comunidade cristã que não tenha também a importância, a necessidade de ter os seus presbíteros, como nós chamamos os padres, numa linguagem mais correta dentro da teologia. Muito bem, já que estamos então aqui para falar sobre a vocação ao ministério ordenado, ou a vocação sacerdotal, o que mais me encanta na vocação ao ministério ordenado é essa configuração do presbítero, ou seja, do padre. A palavra presbítero é sinônimo da palavra padre. Essa conformação do presbítero com o Cristo bom pastor. Todo padre é chamado a ser, antes de tudo, aquele que age, vive, pensa e executa tudo o que deve ser executado in persona Christi, ou seja, a partir da mentalidade do próprio Cristo. É óbvio que em momentos diferentes, esse termo que nós usamos, in persona Christi, adquire acentos, tônicas diferentes. Dentro da Santa Missa, por exemplo,
O sacerdote é aquele que, por excelência, está agindo in persona Christi do começo ao fim da Santa Missa. O padre pode ser pecador, pode ter os seus limites, mas dentro da celebração eucarística, ou não só dentro da celebração eucarística, dentro da celebração de qualquer sacramento, ele está agindo in persona Christi, ou seja, no nome de Cristo. É como se nós disséssemos, ali já não é mais a pessoa do padre, é Cristo que está agindo a partir dele. Então é bonito perceber isso, pelo menos a mim me encanta demais, ter essa associação com o Cristo. Nós que somos homens, pecadores, frágeis, com uma série de limites, como diz São Paulo, né? Nós somos como que vasos de barro que carregam dentro um grande tesouro. Essa é a melhor figura do padre na minha concepção, né? Inclusive a figura do bom pastor, mas que nos deixando conduzir por ele, que é autor de toda a vocação, é aquele que nos conduz a sermos, nos chama a sermos como ele é, nos dispondo a estar com a nossa vida inteira nas mãos dele. Ele faz maravilhas a partir disso, não por nosso mérito, né? Mas a partir da graça de Deus que atua em nós. São Francisco de Assis, por exemplo, sempre deixou muito claro, ao afirmar aos seus frades, que eles venerassem nos sacerdotes o mistério que neles está. Por mais que um sacerdote seja ou fosse pecador, Cristo estava agindo nele. Então ter essa compreensão de que tudo que fazemos é obra e graça de Deus, a mim me encanta demais. E penso que foi isso que me encantou desde a minha infância. Muito pequeno, ainda muito idade inicial, vamos dizer assim, né? Acho que na primeira infância, como nós chamamos na psicologia, eu brincava em alguns momentos de celebrar missas junto com o meu irmão do meio, que é o Thiago, com alguns primos, na casa dos meus pais. Isso era uma brincadeira. Quando me tornei adolescente, esse desejo ficou bastante, não digo esquecido, mas um pouco mais refreado, mais contido, até porque surgiram outras preocupações, como o estudo, a rotina diária, outros compromissos, que foram deixando esse desejo um pouco mais distante. E, praticamente com 16 anos, já participando novamente e ativamente na vida da igreja, na catequese, no grupo de jovens, aqui na nossa paróquia tivemos a alegria de, neste período, naquele tempo, né, naquele período, temos um grupo de jovens muito numeroso, muito vigoroso, de uma presença muito marcante a partir de um grupo de crisma que havia terminado, né? Era a Mônica, catequista, filha da nossa falecida e querida Dona Cleide. Esse grupo foi se associando e se juntando com uma série de outros jovens, e eu fui um desses jovens que entrou em união com esse grupo, e dali formamos o grupo de jovens, né? Uma presença muito forte, como eu disse, aqui na vida da nossa paróquia. E fazendo dois encontros bastante marcantes para mim, que foi um deles, né? Que foram, aliás, um deles foi o treinamento de liderança cristã, TLC, como era chamado na época, não sei se ainda hoje tem essa nomenclatura, na Diocese de Santo Amaro, e também aqui o nosso encontro marcado. A partir desses dois encontros, esse desejo, né, da vocação, de abraçar a vocação sacerdotal, ele voltou de maneira muito grande e muito forte. A partir disso, eu comecei a procurar pessoas que pudessem me aconselhar, com quem eu pudesse conversar e me abrir a respeito disso. Uma dessas pessoas na época foi o nosso padre Lealdo, que até então, até aquele momento, trabalhava aqui na nossa paróquia. Porém, eu tinha bastante clareza de que o meu chamado não era para a vida diocesana, para o ministério ordenado como padre diocesano, apesar de ter tido boas referências aqui na nossa paróquia. E por isso, o próprio padre Lealdo, na época, pediu para que eu procurasse a vida consagrada, porque parecia ser aquilo que mais se encaixaria comigo, né? E aí fui até Santo André, onde encontrei a nossa casa-mãe, a casa provincial dos franciscanos conventuais, isso no ano de 1997, no primeiro contato.
No ano de 1998 eu fiz os encontros vocacionais e no ano de 1999, no dia 16 de fevereiro de 99, eu ingressei na primeira casa que nós chamamos de postulantado em Curitiba, no Paraná. Ali permaneci por 3 anos no estudo da filosofia, depois vim para o interior de São Paulo, na nossa outra casa, na cidade de Caçapava, e de Caçapava vim para Santo André, onde fiz o pós-noviciado, os 4 anos de teologia, e aí fiz a profissão solene e depois recebi o sacramento da ordem, o ministério ordenado. Então essa foi a minha trajetória. Estou tentando ser bastante sucinto e resumido, porque se eu fosse abrir o leque de como foi a participação na vida da paróquia, quantas coisas boas que aconteceram nesse período, talvez eu até me perdesse nesse vídeo, que não é o objetivo. Em linhas gerais, eu digo a vocês que alguns fatores são importantíssimos, ou foram e continuam sendo importantíssimos nessa caminhada. O primeiro deles, o exemplo e o caminho feito dentro da própria família. A minha família, assim como a sua família, não é perfeita, né? Nós temos uma série de limites, de problemas, mas ao mesmo tempo posso dizer que na minha família sempre recebi grandes exemplos, um bom testemunho tanto da parte dos meus pais quanto dos meus irmãos, o Thiago, o Lucas, que vocês conhecem, o Jaci e a Dalva. Na minha família mais ampliada, tios, tias, avô, avó, enfim, primos e primas, né? Uma família que eu posso dizer uma família de fé, uma família de fé, imperfeita, mas uma família de fé. E a vida na igreja, a vida na comunidade, a partir do incentivo da própria família, foi o que mais me fez pensar, poxa vida, se hoje eu já estou na comunidade, desempenhando tantas tarefas, tantos trabalhos, e me sinto tão bem, será que não é esse o querer de Deus na minha vida? Será que eu não posso fazer disso que eu faço aos finais de semana, né, como eu disse, até então como catequista e num grupo de jovens, será que eu não posso fazer disso a minha vida, né, dedicar a esse objetivo maior a minha própria vida? E ele que foi surgindo o desejo, como eu disse, né, foi confirmando, na verdade, aquele desejo do tempo de criança, já no tempo da juventude e depois na fase adulta, isso foi se confirmando. Um outro ponto que eu considero muito importante é nós pensarmos e lembrarmos sempre de que todo o caminho vocacional ele é feito de muitos desafios. Desafios apareceram para mim lá no começo, apareceram durante o percurso, aparecem hoje e aparecerão no futuro. Por quê? Porque a vocação é uma resposta diária, é uma dinâmica contínua de chamada e de resposta. Jamais podemos achar e acreditar que se Deus nos chamou lá atrás e demos o nosso sim lá atrás, tudo está resolvido. Pelo contrário, esse sim precisa ser dado diariamente. A renovação do sim precisa acontecer melhor em cada dia, em cada momento da nossa vida. Então é importante ter presente isso, que cada um aprenda a superar os limites que aparecem no seu caminho vocacional, tendo em vista que é Deus quem nos chama, e se é Ele quem nos chama, é Ele quem vai continuar a nos conduzir. E também deixo um pensamento que considero muito importante. Muitas vezes se pensa, mas tal pessoa ingressou no caminho da vida sacerdotal, depois desistiu, será o que aconteceu? Eu sempre procuro pensar que Deus fez com que a pessoa encontrasse a sua verdadeira e real vocação. Eu mesmo no seminário já estive com grupos grandes, né, de formandos, e nesses grupos grandes poucos foram os que chegaram até a ordenação. Não porque é uma corrida para poucos ou uma corrida com obstáculos, como a gente viu nas Olimpíadas agora deste ano. Não é esse o sentido da vocação, a vida sacerdotal. Ela é realmente para poucos no sentido, como Jesus diz no Evangelho, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas não porque esses poucos escolhidos são melhores do que os outros, não. Porque simplesmente são poucos. E os outros conseguiram levar adiante o seu próprio caminho. Espero que esse vídeo sobre a vocação à vida sacerdotal tenha contribuído para as reflexões que estão sendo feitas nesse mês de agosto.
E aqui faço um pedido, né? Rezem por mim, pela vocação que Deus me confiou, rezem por todos os sacerdotes no mundo todo, que com as suas limitações, mas também com a sua garra, dedicação, espírito de doação verdadeira, conduzem a vida das nossas comunidades paroquiais. Aquilo que eu dizia aqui na nossa paróquia São Pedro Apóstolo, diante da chegada do novo pároco, o padre Rogério, considero algo fundamental, que o padre seja sempre muito bem acolhido pela comunidade que Deus confia a ele. É uma troca, é um encontro, é um crescimento mútuo. O pastor que cuida das ovelhas e ao ser cuidado e ao cuidar das ovelhas, acaba sendo cuidado por elas também. Essa troca, este relacionamento, positivamente falando, ele é muito saudável, ele é muito bem-vindo à vida da comunidade. E por isso que espero realmente contar também com as orações de cada um de vocês, dentro do ministério que hoje eu exerço, né, como padre, como frade, essa dupla missão enquanto presbítero e consagrado dentro do apostolado que acontece no meu trabalho, no meu dia a dia, e que não é fácil. Por isso eu conto com a sua oração, com a sua prece diária, não só em relação a mim, mas, como eu disse, em relação a todos os presbíteros, todos os padres daqui da nossa paróquia, da nossa diocese, da nossa igreja no Brasil. E por intercessão de São Pedro Apóstolo, de São Francisco de Assis, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tua alma suspira, a face de Deus, teu sim nos inclina a adorar a Deus. És nosso bom pastor. Em Cristo és nosso bom pastor. Tua vida sei que entregarás sem medida, porque Deus te confiou.
Santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino. Quem te louva os prodígios do Senhor. Tua alma suspira a face de Deus. Teus sinos inclina A adorar a Deus, és nosso bom pastor. Em Cristo és nosso bom pastor. Tua vida sei que entregarás sem medidas o que Deus te confiou. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino e te louva os prodígios do Senhor.